Oi gente, tudo bem? Eu sou a Má, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou te explicar por que eu escolhi arquitetura. Enfim, eu desde muito pequena eu sempre fui mais aproximada por matemática. E eu sempre tinha ouvido dizer que a arquitetura, assim como a engenharia era um curso que usava muita matemática e coisas assim, eu fui começando não digo pesquisar, mas na minha cabeça eu tinha pra mim que a arquitetura era basicamente design de interiores. Era o que eu tinha na minha cabeça. O engenheiro era aquele que ia lá, projetava as casinhas e ele me entregava, por exemplo, assim, esse daqui é o cômodo da sala, vai lá e faz o interiores. Pra mim, arquitetura era isso. Enfim, e eu, desde muito pequena, eu nunca fui... Não é que eu sabia desenhar, eu gostava de desenhar, já saber desenhar é uma palavra muito forte. Eu sempre tinha vários desenhos nas minhas pastinhas de partes de fora de casa, onde é que era a portinha da casa, a sacadinha, tudo... qual arvorezinha tinha perto da entrada da casa. Eu sempre fui muito chegada nessa parte desse tipo de coisa, sabe? Gostava muito de desenhar casinha, de como é que ia ser a casinha, sempre gostei muito de fazer isso. Então, quando eu cheguei no meu terceiro ano do ensino médio, que eu realmente comecei a pensar, ok, o que eu vou fazer da minha vida? Porque a minha mãe tem comércio e eu sempre segui por essa linha de raciocínio, vou trabalhar com a minha mãe. Mas aí eu parei pra pensar, tipo, é realmente isso que eu quero fazer? Tipo, trabalhar com a minha mãe? Eu gosto. Só que eu pensei, tipo assim, tá, e eu? O que eu quero, além de trabalhar com a minha mãe? Eu vou só seguir isso ou eu vou criar uma identidade para mim? Eu comecei a pensar nesse sentido. Então eu comecei a avaliar do que eu gostava. Então eu acabei levando em consideração que eu gostava muito disso, só que eu também gostava muito de partes de teoria. Por exemplo, eu gosto bastante de escrever, então isso foi uma coisa que eu levei bastante em consideração, tipo, tá, eu gosto de escrever, do que eu gostaria de letras, mas eu não gosto de português, coisas assim eu comecei a pensar, comecei a pesar do que eu faria, do que eu gostaria mais de fazer pelo resto da minha vida. E eu cheguei à conclusão de que talvez eu poderia fazer administração. Aí eu levei, tá, mas administração eu consigo ver no dia a dia, digamos assim, em casa mesmo, né? Então eu pensei, ciências contábeis. Se eu adoro matemática e eu tenho onde aplicar, pra mim seria muito útil se eu tivesse um curso de ciências contábeis com a loja da minha mãe, né? Seria muito útil. Aí eu comecei a pensar, e se eu fizesse ciências contábeis? Só que chegou num ponto em que eu fiquei pensando, como é que eu posso dizer? Ciências contábeis na minha cidade é um curso muito comum. Existem muitos profissionais formados em ciências contábeis, muitos profissionais formados em administração. É um curso muito comum na minha região. Só que a arquitetura não. A arquitetura também tem muita gente que faz, mas muito menos gente formada exercendo do que sem exercer. Por exemplo, praticamente todo mundo que eu sei que é formado em arquitetura trabalha com arquitetura. Já grande parte das pessoas que eu conheço que são formadas em ciências contábeis ou em administração não trabalham nesse setor, porque é tantos profissionais já formados que é difícil conseguir um emprego. Eu pensei em trabalhar com a minha mãe, mas aí tipo, eu comecei a, tá, será que é realmente isso que eu quero? Então eu acabei optando por arquitetura. Quando eu comecei a levar essa coisa toda em consideração, eu comecei a olhar para trás e me lembrei daqueles desenhos das casinhas que eu comentei antes com vocês. Me lembrei de que eu adorava jogar The Sims para decidir, que legal ia ficar um sofazinho aqui. Ai, que bonitinha ia ficar essa combinação aqui. Eu parei para pensar de que eu adorava fazer isso. Eu sempre fui muito de jogar joguinhos. Eu jogava Minecraft, só o que eu fazia no Minecraft era fazer casinhas, porque eu adorava fazer casinhas, eu adorava fazer vários tipos de casinha. Então eu comecei a olhar isso, tipo, será que já não era isso que eu queria fazer desde pequena? Então eu fui levando bastante isso e parei para pensar, não, acho que é realmente isso que eu quero fazer. Então, por isso eu escolhi fazer arquitetura. Aí chegou no momento de que eu deveria decidir onde eu ia fazer arquitetura.
porque na minha cidade, a minha cidade é pequena, são 60 mil habitantes, só que desses 60 mil, só 20% é dentro da cidade. Eu sou de Canguçu, nós somos a capital da agricultura familiar, se não me engano, até mesmo da América Latina. Nós somos o maior minifúndio da América Latina. Tipo, são 14 mil famílias morando na propriedade rural. Então, nós somos o maior minifúndio da América Latina. Então, a minha cidade ela é muito pequena. A gente só tem faculdade aqui, que é a faculdade em EAD, é a faculdade à distância. Então, não tinha nenhuma faculdade que fornecesse esse curso. E mesmo que fornecesse, tipo, uma aula por semana. Então, como é que eu vou dizer? Não era algo que me atraía. Então, pensei, vou a Pelotas, que é a cidade da 1 hora mais ou menos da minha. E, sim, lá tinha Federal, tinha a Anhanguera e tinha a Católica. A Anhanguera e a Católica são particulares e a Federal era pública. Então eu comecei a analisar. Eu trabalho com a minha mãe desde que eu era muito novinha. Eu comecei a trabalhar com ela, eu tinha 14 anos. Então, eu trabalho desde muito novinha. Já era acostumada a ter o meu próprio dinheiro, a conseguir comprar minhas coisinhas. Então, na Federal, o curso ele era um curso integral. E como praticamente todos os outros cursos, não é tu vai para a faculdade para tu ter aula integral e tu realmente tem toda a carga horária fechada. Então eu teria que ir a Pelotas, pegar o ônibus que sai de Canguçu às 6 horas da manhã para chegar lá às 7, para quando ver ter uma aula às 10 da manhã. Depois terminar a aula meio-dia, eu ter uma aula de novo só às 4 da tarde, para mim chegar em casa às 8 horas da noite. Eu não poderia trabalhar. Então isso foi uma coisa que pesou muito para mim, até porque eu estaria dando muita despesa estando em Pelotas, porque eu não poderia trabalhar, eu teria que comer, eu teria que me movimentar em Pelotas, e fora que é uma cidade muito mais perigosa comparada à minha cidade. Então eu tinha todos esses pontos para levar em consideração. Tinha a Anhanguera, que é uma faculdade particular, que era mais barata do que a católica, que eu poderia entrar tanto em qualquer uma das duas com o ProUni, só que eu acabei não levando a Anhanguera em consideração, porque do lado da loja da minha mãe tinha uma vizinha que fez da católica e disse que simplesmente o curso da católica era muito bom. E algo que também pesou muito pra mim foi que, não sei se realmente é, porque eu nunca fiz curso na Federal, de que a Federal era mais voltada pro urbanismo, porque a arquitetura, muita gente não sabe, mas pelo menos aqui, curso de arquitetura não é só arquitetura, é arquitetura e urbanismo. E o curso da Federal diziam que era muito mais voltado para o urbanismo, que tinha muitas cadeiras de urbanismo, então acabava focando muito em urbanismo. E não era uma área que me interessava. O que me interessava era justamente a arquitetura, os interiores, tu projetar uma residência. Então, quando eu cheguei na Católica, tu entra ou com nota do Enem ou com o vestibular da própria Católica, que na verdade não é bem um vestibular. Tu faz uma redação e o vestibular ele é só para medicina e odonto. E pelo contrário assim de outras faculdades particulares que se vê pelo Brasil, é muito concorrido tu conseguir entrar na Católica. Não é qualquer um que consegue entrar na Católica para esses cursos. O vestibular do ano que eu entrei para arquitetura, obviamente eu não fiz o vestibular de medicina porque nunca foi uma coisa que me interessou, mas se não me engano eram 400 candidatos para 40 vagas. Não, eram 400 candidatos para 30 vagas, se não me engano. Foi mais ou menos assim. Então foi muita gente. Eu tenho um primo que faz medicina na Católica, ele conseguiu entrar no primeiro vestibular que ele fez. E então, tipo, não é qualquer um que entra. Então, isso também foi um ponto que me levou muito à Católica, porque não é um curso de qualquer um faz, qualquer um passa. A faculdade, né? Tipo, tu paga, tu passou. Não é assim que funciona. Então, foi algo que também me levou muito pra esse ponto. É realmente assim, se tu não aprende, tu não passa. Eles são bem rígidos. E também a questão da organização da faculdade, que tu chega no teu primeiro dia de aula de determinada disciplina, eles te dão todo o calendário do semestre. Então, no teu primeiro dia de aula, tu já sabe em que dia tu vai ter prova, que dia tu vai entregar trabalho. Tudo funciona muito assim. Na hora que tu te inscreve, tu já tem a tua carga horária. Tua carga horária, ela não muda. Então, já é certo que terça-feira, se tem na tua carga horária que tu vai ter tal aula, tu vai ter tal aula. Então, é uma faculdade muito organizada. E eu acabei optando por isso.
Tô comentando tudo isso para vocês porque isso também é uma coisa que deve levar muito em consideração na hora de escolher que faculdade tu vai fazer. Não basta só tu escolher o curso que tu vai fazer. Tu tem que pesquisar também as faculdades que tu vai fazer. Senão pode chegar lá num ponto que tu resolveu entrar em uma faculdade e tu não te identificou com a faculdade. Tu não te identificou com o modo como aquela faculdade trata o curso que tu trata. Por exemplo, eu cheguei na faculdade sem saber que era o arquiteto que projetava uma casa. Que o arquiteto também poderia projetar uma casa. Eu achei que isso era coisa do engenheiro, que o engenheiro ia lá, ia decidir, ia falar lá com os clientes quantos quartos eles queriam ter, onde ia ficar tal quarto. Eu não sabia que isso era papel do arquiteto. Então, tipo, isso é uma coisa que, por exemplo, como na federal, se eu tivesse só optado por vou fazer na federal, eu chegaria lá e eu poderia não me identificar com a parte do urbanismo e não me identificar com o curso. Poderia vir a trocar de curso, porque eu não me identificaria do modo como a faculdade trata o curso. Então isso é uma coisa que tu tem que levar muito em consideração na hora de tu escolher a faculdade que tu quer fazer. Não apenas o curso, mas também a faculdade. Alguns pontos também é que muita gente sempre disse que a arquitetura era um conteúdo muito... Era um curso que tu tinha que saber matemática, tu tinha que saber cálculos. Eu estou no 5º semestre e até agora eu não tive nenhuma disciplina de cálculo. Estou tendo agora uma disciplina de estruturas e outra de tecnologia da construção. Por enquanto ainda não apareceram cálculos, mas me parece que na estrutura a gente vai ter que calcular a resistência. Mas imagina, eu estou no 5º semestre e ainda não tive nenhuma disciplina de cálculo. Não sabia desenhar. Entrei na faculdade e aprendi a desenhar, só que eu tive um semestre só de desenho à mão, que era tudo desenho à mão, e depois duas cadeiras de perspectiva, que uma tu começou desenhando à mão e outra já era no computador. Então, atualmente, tu já quase não faz mais desenho à mão no curso de arquitetura. Então, já não é uma coisa que tu precisa, e o que tu precisa, eles te ensinam. Então, isso é um mito que a gente já pode começar a tirar da nossa cabeça, porque não é mais assim que funciona. E a única coisa que eu sinto falta e de que eu me aproveito de todas as maneiras que eu posso é da questão teórica do curso. Como eu disse, agora eu estou tendo essas duas disciplinas que são bem teóricas, né? Eu tenho, na verdade, praticamente todas as cadeiras que eu tenho esse semestre são bem teóricas, então eu tô bem feliz, porque isso é uma coisa que eu sinto bastante falta, porque eu adoro escrever, adoro copiar no meu caderno, então isso é uma coisa que tá me deixando bem realizada nesse semestre. Então, é isso que eu digo, nem tudo no teu curso, ele vai ser ou 8 ou 80. Então, é bom tu pesquisar bastante, que nem eu disse, não só sobre o teu curso, mas sobre o jeito como a faculdade que tu pretende fazer abrange o teu curso. Então isso é uma coisa muito importante e agora a gente tá recém no começo do ano, a gente tá entrando no mês de abril, então tem bastante, se tu vai, sei lá, prestar o vestibular agora no final do ano, se tu vai fazer ENEM no final do ano, tu já tem todo esse tempo para pensar. Quando tu te inscrever lá no SISU, tu vai ter que selecionar a faculdade que tu quer fazer. Então, durante todo esse ano, tu já vai estar conseguindo pensar em qual faculdade tu quer fazer, não só em qual curso tu quer fazer. Então, aproveita essa oportunidade para pensar muito bem nisso, para já ir, porque a faculdade, tu tem sim o direito de acabar desistindo do teu curso, é super normal tu acabar desistindo do curso, não te adaptar com o curso, mas mesmo assim, é uma coisa que não adianta tu ficar batendo na tecla se não é isso que tu quer, só que é uma chance de tu poupar tempo de já entrar sabendo que é realmente isso que tu quer. Por exemplo, se eu tivesse entrado na federal, poderia eu não ter me adequado com o curso e ter desistido. Eu poderia ter perdido 1 ano da minha vida, 2 anos da minha vida, que foi um ano que eu poupei já sabendo escolher em qual faculdade que eu gostaria de fazer o meu curso. Então, gira até em torno disso. Eu poderia ter me desmotivado da arquitetura por ter feito na federal e ter me desmotivado do curso, ter escolhido outra coisa que eu poderia também vir a gostar menos. Então, acaba que essa questão da pesquisa não é tempo perdido. Então, pesquise, busque. Com certeza tu não irá te arrepender de fazer isso, até porque isso é uma decisão muito importante e é uma coisa que pesa muito na nossa cabeça, principalmente nos anos finais do ensino médio. Então, fica aí a minha dica, espero que tenham gostado do vídeo e foi por isso que eu escolhi a arquitetura e foi como eu escolhi a arquitetura também. Muito obrigada por ter assistido até aqui e outra coisinha.
Antigamente, eu tinha o perfil estude.ma no Instagram. Tive alguns probleminhas com a plataforma e acabei trocando de perfil. Agora, o meu novo arroba é studies.mykelly. Vou deixar aqui na tela para vocês irem lá me seguir no meu perfil novo. Então, espero vocês lá e também nos próximos vídeos. Obrigada!